Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa leitura bíblica, né? Deve ter aí mais uns 3 vídeos, a gente encerra a segunda Crônicas e segunda Reis, né? Vamos entrar agora, daqui a pouquinho, no livro de Amós, né? Mas eu creio que mais uns 2 vídeos, talvez, a gente já chegue lá. Amém? Já pega o link, já manda para alguém, já deixa seu joinha, já deixa seu comentário aí, tudo que você tiver para fazer, agora já faça, já se desligue das distrações, pegue seu papel e sua caneta e vamos sentar e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, né? Eu não sei como está sendo para você, mas eu espero que Deus esteja falando muito a sua vida. Amém? Se eu abrir uma boca de sono, gente, não liga, tá tarde, agora à noite, a gente trabalhou o dia todo aqui, então pode ser que eu abra a boca de sono e algumas vezes estou bem cansado, mas se Deus quiser, em breve a gente está encerrando tudo e aí vamos só desfrutar da palavra. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos lendo a Tua palavra, de estarmos desfrutando daquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Pai, fala conosco, ministra ao nosso coração e que possamos, ó Deus, receber, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, então. 2 Reis, capítulo 10. Ora, viviam em Samaria 70 descendentes de Acabe. Jeú escreveu uma carta e a enviou a Samaria, aos líderes da cidade, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. A carta dizia: assim que receber essa carta, você que cuidam dos filhos do rei e que tem carros de guerras e cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei e coloquem no trono de seu pai e lutem pela dinastia de seu senhor. Eles, porém, estavam atemorizados e disseram: se 2 reis se puderam enfrentá-lo, como nós poderemos? Por isso, o administrador do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram esta mensagem a Jeú: somos teus servos e faremos tudo o que exigires de nós. Não proclamaremos nenhum rei. Faze o que achares melhor. Então Jeú escreveu-lhes uma segunda carta que dizia: se vocês estão do meu lado e estão dispostos a obedecer-me, tragam-me as cabeças dos descendentes do seu senhor, a Jezreel, e amanhã a esta hora. Os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que receberam a carta... Perdão, gente. A carta, decapitaram todos os 70 e colocaram as cabeças em cestos e as enviaram a Jeú e em Jezreel. Ao ser informado de que tinha trazido as cabeças, Jeú ordenou: façam com elas 2 montes junto à porta da cidade, para que fiquem expostas lá até amanhã. Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou a todo o povo: vocês são inocentes. Fui eu que conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Saibam então que não deixarei de se cumprir uma só palavra que o Senhor falou contra a família de Acabe. O Senhor fez o que prometeu por meio do seu servo Elias. Então Jeú matou todos os que restavam da família de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus aliados influentes, e os seus amigos pessoais e os seus sacerdotes, não lhe deixando sobrevivente algum. Depois Jeú partiu para Samaria, em Bet-Equed, dos pastores. Encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias e estamos indo visitar as famílias do rei e da rainha mãe. Então Jeú ordenou aos seus soldados: peguem-nos vivos. Então eles pegaram e os mataram junto ao poço de Bet-Equed. Eram 42 homens, nenhum deles foi deixado vivo. Saindo dali,
Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, Jeú perguntou: você está de acordo com o que estou fazendo? Jonadab respondeu: estou. E disse Jeú: então dê-me a mão. Jonadab estendeu-lhe a mão e Jeú o ajudou a subir no carro. E lhe disse: venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. E o levou em seu carro. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família de Acabe na cidade. Ele os exterminou, conforme a palavra do Senhor tinha dito a Elias. 2 Reis, capítulo 11. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que o seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, a irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com a sua ama, para escondê-lo de Atalia. Assim, ele não foi morto. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. 2 Crônicas 22, a partir do versículo 9, a parte B, até o 12. Assim a família de Acasias não tinha mais ninguém que pudesse ser rei. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Joseba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com a sua ama. Assim, Joseba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, e irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Vocês podem ver que é o mesmo texto, com algumas diferenças que estão registradas em 2 Crônicas e 2 Reis também. Voltando agora para 2 Reis, capítulo 10, a partir do versículo 18, né, que é onde a gente tinha parado. Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe não cultuou o Deus Baal o bastante. Jeú, o cultuarei muito mais. Por isso convoquei todos os profetas de Baal, todos os seus ministros e todos os seus sacerdotes. Ninguém deverá faltar, pois oferecerei um grande sacrifício a Baal. Quem não vier morrerá. Mas Jeú estava agindo traiçoeiramente, a fim de exterminar todos os ministros de Baal. Então, Jeú ordenou: convoquem uma assembleia em honra a Baal. Foi feita a proclamação, e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os ministros de Baal vieram, nenhum deles faltou. Eles se reuniram no templo de Baal, que ficou completamente lotado, e Jeú ao encarregado das vestes cultuais: traga os mantos para todos os ministros de Baal, e eles o trouxeram. Depois, Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse ao ministro de Baal: olhe em volta e certifique-se de que nenhum servo do Senhor está aqui com vocês, mas somente ministros de Baal. E eles se aproximaram para oferecer o sacrifício e holocausto. Jeú havia posto 80 homens do lado de fora, fazendo-lhes essa advertência: se um de vocês deixar escapar um só dos homens que estou entregando a vocês, será a sua vida pela dele. Logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas e oficiais: entrem e matem todos, não deixe ninguém escapar. E eles os mataram ao fio da espada, jogaram os corpos para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim destruíram as colunas sagradas de Baal e demoliram o seu templo. E até hoje o local tem sido usado como latrina. E assim, Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate,
pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. O Senhor disse a Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados de Jeroboão, que Jeroboão levou Israel a cometer. 2 Reis, capítulo 11 agora, a partir do versículo 4, continuando, né? No 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença no templo do Senhor os líderes do batalhão de 100 dos cários e dos guardas, e fez um acordo com eles no templo do Senhor, com um juramento. Depois lhe mostrou o filho do rei. E lhe ordenou: vocês vão fazer o seguinte: quando entrarem de serviço no sábado, uma companhia ficará de guarda no palácio real, a outra na porta de Sur e a terceira na porta que fica atrás das outras companhias. Elas montarão guarda no templo por turno, e as outras 2 companhias que normalmente não estão de serviço no sábado ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Posicionem-se ao redor do rei, de armas na mão, matem todos que se aproximarem de suas fileiras. Acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os líderes dos batalhões de 100 fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou os seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado, como os que estavam saindo, ao sacerdote Joiada. Então, ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo do Senhor. Os guardas, todos armados, posicionaram-se em volta do rei, junto ao altar e em torno do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Depois Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia da aliança. Então o proclamaram rei, ungindo o povo, aplaudia e gritava: viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor onde estava o povo, e onde ela viu o rei em pé junto à coluna, conforme o costume. Os oficiais e os tocadores de corneta estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e gritou: traição, traição! O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: levem-na para fora entre as fileiras e matem à espada quem a seguir. Pois o sacerdote dissera: ela não será morta no templo do Senhor. Então eles a prenderam e levaram ao lugar onde os cavalos entram no terreno do palácio, e lá a mataram. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo. Depois todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. A seguir, Joiada colocou guardas no templo do Senhor. Levou consigo os líderes dos batalhões de 100 cários e os guardas e todo o povo. E juntos conduziam o rei do templo ao palácio, passando pela porta da guarda. O rei então ocupou o seu lugar no trono real e todo o povo se alegrou. A cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta e a espada no palácio. Esse texto também é o mesmo texto, está em 2 Crônicas, no capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 21, com algumas alterações, mas o mesmo texto. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. Esse está em 2 Reis, capítulo 17, versículo 21, ok? Então, agora a gente vai para 2 Reis,
no capítulo 12. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zíbia. Ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Joás ordenou aos sacerdotes: reúnam toda a prata trazida como dádivas sagradas ao templo do Senhor, a prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolherá a prata de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Aqui também está em 2 Crônicas, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 5. Do versículo 1 ao versículo 5 está esse mesmo texto. 2 Reis, continuando agora, 2 Reis, capítulo 10, a partir do versículo 32. Naqueles dias, o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território israelita, a leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade. Conquistou desde Aroer, junto à garganta de Arnon, até Bassã, passando por Gileade, terras das tribos de Gade e de Ruben e de Manassés. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, todos os seus atos e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeú descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho, Jeoacás, foi seu sucessor. Reinou Jeú 28 anos sobre Israel em Samaria. 2 Reis, capítulo 13. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, segundo os pecados que Jeroboão, filho de Nabate, levara Israel a cometer, e não se afastou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por um longo tempo ele os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou do poder da Síria. Assim, os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles, inclusive os postes sagrados que permaneciam em pé em Samaria. De todo o exército de Jeoacás, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo-o ao pó. Contudo, aqui agora, gente, a gente vai para 2 Reis, capítulo 12, a partir do versículo 6 agora. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito as reformas. Por isso, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e lhe perguntou: por que vocês não estão fazendo as reformas do templo? Não recolham mais prata com os seus tesoureiros, mas deixem-na para as reformas. Os sacerdotes concordaram em não mais receber nenhuma prata do povo e em não serem mais os encarregados dessas reformas. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um furo na tampa e o colocou ao lado do altar, à direita de quem entra no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa toda a prata trazida ao templo do Senhor. Sempre que havia uma grande quantidade de prata na caixa, o secretário real e o sumo sacerdote vinham
pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e o colocavam em sacolas. Depois de pesada, entregavam a prata aos supervisores do trabalho do templo. Assim, pagavam aqueles que trabalhavam no templo do Senhor, os carpinteiros e os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para os concertos a serem feitos no templo do Senhor, e cobriam todas as outras despesas. A prata trazida ao templo não era utilizada na confecção de bacias de prata, cortadores de pavio, bacias para aspersão, cornetas ou quaisquer outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era usada como pagamento dos trabalhadores, e eles a empregavam para o reparo do templo. Não se exigia prestação de contas dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade. Mas a prata das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não era levada ao templo do Senhor, pois pertencia aos sacerdotes. Esse texto, o mesmo texto, também está em 2 Crônicas, capítulo 24, do versículo 6 até o 14. 2 Crônicas, capítulo 24, a partir do versículo 15 agora. Joiada morreu com idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado com os reis na cidade de Davi, em atenção ao bem que havia feito em Israel, em favor de Deus e do seu templo. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência, e ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém, embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta para ele. E os profetas tivessem testemunhado contra eles, o povo não quis ouvi-los. Então, o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse: Isso é o que Deus diz, porque vocês desobedeceram os mandamentos do Senhor. Vocês não prosperarão. Já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele e, por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta o que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele, e matou o seu filho. Este, ao morrer, exclamou: Veja, isto o Senhor, e faça justiça. 2 Reis, capítulo... deixa eu ver. Não, continuando, 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 23. Na virada do ano, o exército arameu marchou contra Joás e invadiu Judá e Jerusalém. Matou todos os líderes do povo e enviou para Damasco, ao seu rei, tudo o que saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior, por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Assim, o juízo foi executado sobre Joás. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Seus oficiais conspiraram contra ele, porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Assim ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho de Amonita, Simeate, e Joozabade, filho da Moabita, Sinrite. Quanto a seus filhos, as muitas profecias a seu respeito e o relato de restauração do templo de Deus, tudo está escrito nas anotações dos livros dos reis, e seu filho Amazias foi o seu sucessor. Esse texto também a gente encontra em 2 Reis, capítulo 12, o versículo 17 e o versículo 21.
Continuando, 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 8 agora. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás e os seus atos e tudo que realizou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi o seu sucessor. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, levara Israel a cometer, antes permaneceu neles. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvando sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar a flecha e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, as tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultaram um homem, vieram de repente uma das tropas e então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Hazael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Jeoacás. Mas o Senhor foi bondoso para com eles. Teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje, ele não se dispôs a destruí-los ou eliminá-los da sua presença. E Hazael, rei da Síria, morreu, e o seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então, Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que em combate Hazael havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes Jeoás o venceu e assim reconquistou aquelas cidades israelitas. 2 Reis, capítulo 14. No segundo ano do reinado de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeoadã. Ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo de seu pai, Joás, mas os altares não foram derrubados. O povo continuava oferecendo sacrifício e a queimar incenso neles. Quando Amazias sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que havia assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Essa partezinha também está escrito em 2 Crônicas 25, do 1 ao 4. E agora a gente vai continuar em 2 Crônicas 25, a partir do versículo 5. Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou os chefes de 1000
e de Sem, e de todo Judá e Benjamim. Então convocou todos os homens com mais de 20 anos e constatou que havia 300.000 homens prontos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e os escudos. Também contratou em Israel 100.000 homens de combate pelo valor de 3,5 toneladas de prata. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim, mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar vitória e a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: mas as 3,5 toneladas de prata que paguei a estas tropas israelitas? Ele respondeu: o Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. Então Amazias mandou de volta os soldados de Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados. Segunda Reis, continuando, capítulo 14, versículo 7. Foi ele que derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Joquiteel, nome que tem até hoje. Continuando agora, 2 Crônicas, capítulo 25, a partir do versículo 11 agora. Amazias encheu-se de coragem e conduziu o seu exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. Também capturou outros 10.000 que levou para o alto de um penhasco e os atirou de lá, e todos eles se espatifaram. Enquanto isso, as tropas que Amazias havia mandado de volta, não lhes permitindo participar da guerra, atacaram a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses. Inclinou-se diante deles e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias, e ele lhe enviou um profeta que disse ao rei: por que você consulta deuses desse povo, deuses que nem o seu povo puderam salvar? Enquanto ele ainda falava, o rei o interrompeu. Por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Pare, porque você quer ser morto? O profeta parou, mas disse: sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não lhe deu atenção ao meu conselho. Depois de consultar os seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com esse desafio: venha me enfrentar. Contudo, Jeoás respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê a sua filha em casamento ao meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Tu dizes a ti mesmo que derrotas Edom, e agora está arrogante e orgulhoso, mas fica em casa para provocar uma desgraça que te levará e Judá contigo à ruína? Amazias, porém, não quis ouvi-lo, pois Deus mesmo queria entregar Amazias e seu povo a Jeoás, pois pediram conselhos aos deuses de Edom. Então Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel e os seus soldados fugiram para suas casas. Jeoás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás levou-o para Jerusalém e derrubou 180 metros de muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro e de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo de Deus, que havia estado sob a guarda de Obed-Edom, e ainda os tesouros do palácio real.
também fez refém e então voltou para Samaria. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e seus atos e as suas realizações, inclusive as suas guerras contra Amazias, rei de Judá, estão descritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Agora aqui, 2 Crônicas, capítulo 25, o versículo 25 agora. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Essa parte também está escrita em 2 Reis, capítulo 14, do versículo 8 até o versículo 17. Ok? E agora a gente vai para 2 Reis, capítulo 14, o versículo 23. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, levava Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Hamat até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efer. O Senhor viu a amargura com que todo Israel, tanto escravo quanto os livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los, visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel debaixo do céu. Ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Joás. Jeoás. Continuando aqui. Desculpa, gente. 2 Reis, capítulo 14, a partir do versículo 18 agora. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão escritos no registro históricos do rei de Judá. Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laquis, mas os perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém, junto aos seus antepassados na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá proclamou o rei a Azarias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai, Amazias. Foi ele que reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Esse texto também está em 2 Crônicas, capítulo 25, do versículo 26 até o versículo 28. Tá ok? Gente, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, porque a gente amanhã já começa Amós, né? Eu falei que talvez levaria uns 2 vídeos, mas na verdade a gente já está chegando em Amós. Tá bom? Já estamos encerrando. Então vai ficar só um pouquinho grande aí, mas já estamos encerrando. 2 Reis, capítulo 15. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar e tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jeconias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Isso também está escrito em 2 Crônicas, capítulo 26. Continuando, o capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 5. Agora a gente vai para 2 Crônicas, 26. A gente já vai entrar aqui no versículo 6. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gade e Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Jurbaal
e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, e a sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos de Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e as suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maacias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total do chefe da família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens, treinados para a guerra. Uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército em Jerusalém. Construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Amém? A gente vai encerrar por aqui. Que Deus te abençoe e até amanhã.